A questão agora que nós entramos é na conversão de unidades de medida. Então, vejam lá, nós temos várias unidades e às vezes a gente precisa, por exemplo, tu recebe um equipamento lá ou um produto que está no sistema inglês, mas eu estou precisando para o meu cálculo no sistema internacional, né? Vou ter que converter. Então, a gente vai aprender como que a gente faz essa conversão. O que acontece? Eu imagino que vocês lá no ensino médio utilizavam muito a regra de 3, né? É bem fácil, tá? Mas é fácil quando você tem uma única unidade para converter. E quando a gente tem várias. Então, aqui na engenharia, nós sempre vamos, né? Geralmente, nós vamos ter variáveis que são muito complexas e que contêm várias unidades dentro delas. E aí, essa questão da conversão pode ficar complicada. Principalmente se a gente está querendo converter unidades que estão no denominador da minha variável, né? Então, digo para vocês que começa a ficar meio complicadinho. Então, para isso, a gente utiliza um método que é chamado de conversão em cadeia, que é o que eu vou ensinar para vocês, né? Bem com detalhes, lá nos exemplos resolvidos referente à conversão de unidades. Então, eu peço que vocês olhem lá. Lá eu coloquei, assim, exemplos bem mais simples, primeiro, para vocês entenderem como é que funciona, e depois alguns mais complicados, tá? Bom, então, nesse método, o que a gente vai fazer? A gente, na verdade, vai multiplicar o valor que eu tenho por um fator, digamos, de conversão de unidade. Ai, prof, da onde eu vou obter esse fator? Da minha tabela de conversão de unidades, que eu disse para vocês já desde as primeiras aulas que tem que ter sempre na mão, tá? Porque vai precisar. Então, baixem lá a tabela, né? Então, aqui na tabela, ela vai dizer, ó, as relações que tem. Por exemplo, aqui, ó, que 1 metro significa, né, ou equivale a 100 centímetros. Que 1 metro equivale a 1000 milímetros, e assim por diante. Então, aqui vai ter tudo. Tá? O que nós temos na tabela? Aqui qual é a dimensão, ou seja, aquela grandeza física, se é área, se é comprimento, se é força, o que é. Aqui, geralmente, tudo no sistema internacional. E na terceira coluna, quando a gente precisa do sistema internacional para aquele sistema inglês ou para algum outro diferente, tá? Bom, o que mais que é importante aqui, gente? Principalmente, ó, o que está escrito aqui nessas chaves. Isso aqui vocês não podem esquecer, que é o quê? Durante as conversões, ou durante, eu quero dizer assim, ó, qualquer equação matemática que vocês vão utilizar, vocês precisam manter a homogeneidade das unidades. O que significa isso? Eu não posso misturar as bolas. Tá? Vou falar bem desse jeito mesmo, não posso misturar. Ou seja, se eu tô, né, com uma unidade de massa, independente em qual variável ela está. Vocês viram ali que a massa às vezes pode estar dentro, por exemplo, né, de uma outra unidade, às vezes dentro de uma unidade de pressão, de uma unidade de força, enfim, tá? Se eu começo utilizando quilograma, todas as massas têm que ser quilograma. Se uma é metro, né, que é por comprimento, todo mundo ali dentro tem que ser metro. Em todas as equações são assim. Então, eu não posso, gente, comparar, né, às vezes, alguma coisa que está aqui em mega, né, watt com uma coisa que está em watt. Não dá, né? Eu tenho que os dois tá ou em watt ou os dois em megawatt. E aí, eu vou ter uma unidade correspondente a essas duas. Como é que eu vou somar essa com essa, né? Eu vou ter o quê? Tá? Então, eu tenho que saber exatamente qual é a unidade e manter todo mundo na mesma unidade. Essa é uma regra importante, porque a maioria, gente, das provas e dos problemas que dá, tá? Isso em todo o curso é referente, às vezes, a detalhes, assim, sobre a unidade, tá? Então, isso vocês têm que prestar atenção. Todas as unidades devem estar iguais do início ao final, certo? Legal. Aqui eu coloco para vocês como se fosse um passo a passo para fazer, né? Esse passo a passo vocês podem, tipo, dar um print ou podem imprimir ele, que aí lá nos exemplos vocês vão ver eu fazendo esse passo a passo, tá?
Aqui, por que eu coloco um passo a passo? Eu já sei de cor, obviamente, vocês um dia vão saber, mas vocês estão começando, então seria legal vocês irem acompanhando esses passos para vocês realmente aprenderem a fazer. Eu sei que é chato, né, que demora, mas tentem seguir os passos, porque depois vai ficar uma coisa super automática para vocês e vai ser mais fácil, tá? Então, o que eu indicaria para vocês fazerem para converter as unidades? Primeiro, né, fazer uma lista do que eu preciso converter. Então, eu olho assim, ó, eu tenho um problema lá, eu tenho alguma coisa em quilômetro, e de repente surgiu que eu preciso converter esse negócio para metro. Então, eu vou lá e anoto, olha, eu preciso converter quilômetro para metro, eu preciso converter quilograma para grama para poder resolver esse exercício, beleza? Depois eu vou achar na minha tabela aqui de conversão da unidade quais relações eu vou precisar utilizar para converter essas unidades que eu preciso, né? A gente vai ver que às vezes não é direto, às vezes na tabela não tem exatamente, né? Essa aqui equivale a tanto daquela. Às vezes eu tenho que fazer mais do que uma conversão. Vou ter que primeiro converter uma para uma do meio e essa do meio tem uma relação para converter para aquela que eu preciso no final. Então, às vezes acontece. Então, para isso, tem que anotar tudo ali. Às vezes eu tenho várias relações para poder converter uma unidade só. Depois a gente vai elaborar a tabela, que é o que eu vou ensinar lá para vocês nos exemplos, né? Então a gente vai ver que nós vamos fazer uma tabelinha, cada coluna nós vamos inserir essas relações aí que a gente obteve. Bom, aqui eu só digo para vocês como é que vocês inserem as relações, tá? Aí vocês vão fazer as operações matemáticas, ou seja, né? Tanto vocês vão cancelar as unidades, né? Para mim, cancelar é como se fosse assim, ó, 10 dividido por 10, né? Eu não posso cancelar 10 vezes 10. Eu só posso cancelar algo que está no numerador com algo que está no denominador. Então, na unidade é a mesma coisa. Se a unidade em cima tá joule, eu só posso cancelar o joule se embaixo tiver um joule. Eu só posso cancelar um metro em cima se um metro tiver embaixo. Se tiver tudo multiplicando, é tudo multiplicando, tá? Não posso cancelar. E, além de fazer esses cancelamentos aí das unidades que a gente vai ter, a gente precisa fazer as operações matemáticas, né? Ou seja, multiplicar todo mundo que está em cima e dividir pela multiplicação de todo mundo que está embaixo. Então, lá nos exemplos vai ter certinho. E aí, finalmente, eu coloco o meu resultado final e vejo quais unidades sobraram para poder colocar a unidade certinha, que é esse meu valor, tá?